Então, vamos lá, Se gente. apresenta aí. Eu sou a Anália, né? Eu estou atualmente na coordenação do CAPS UERJ. Eu sou assistente social, enfim, de formação, né? Concursada da UERJ, servidora. E tô nesse desafio aí de estar nessa coordenação. Ela é uma coordenação colegiada, acho que isso é importante dizer. Não é possível assumir esse lugar O sozinho. Léo tá falando, sou eu mesmo. Aê! Só quero deixar registrado. Eu vou. Mas segue, eu vou só apagar essa luz aqui atrás e. Tá. Mas segue aí, segue aí. Então, gente, então assim, não é possível estar na coordenação de um serviço como um CAP sozinha, né? Então, nessa coordenação, ela é uma coordenação colegiada, onde a gente se divide em coordenação geral, né? A Renata está numa coordenação adjunta comigo, a Ana Isch numa coordenação técnica, né? O Tiago numa coordenação acadêmica. A gente tem o Pacelli que nos ajuda aí também em interlocuções com a UERJ. E a Rosana, que está na coordenação das RTs, né, que são as nossas residências terapêuticas. Nós temos um total de 4 residências terapêuticas no território que a gente que está sob nossa supervisão hoje. Então, eu falo desse lugar, né? Sou doutoranda do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, né? Sobre orientação da Helena Conde. Venho discutindo aí o CAPS, né? Como um lugar de atenção psicossocial, um lugar que a gente conseguiu romper ou não, e no viés da fala dos usuários, por meio da fala dos usuários e dos trabalhadores, né? Então, é desse lugar um pouco que eu falo, de uma trajetória, e eu acho que é preciso dizer isso aqui, né, Tiago, que eu não venho de uma trajetória da saúde mental, assim, muitas pessoas que estão na saúde mental, eles vêm de uma longa trajetória na saúde mental, fizeram estágio, residência, né? Passaram pela saúde, passaram longos períodos. Eu, na verdade, eu passo um concurso da UERJ e sou lotada no CAPS. E isso, por um lado, é ruim, porque assim, eu venho da área sócio-jurídica e da política de assistência social, mas, por outro lado, é muito bom, porque isso me deu um gás imenso para poder me aproximar, estudar e conhecer. E isso também faz com que hoje eu me sinta apropriada do lugar onde eu estou, né? E completamente, enfim, apaixonada pelo que eu faço. Assim, eu costumo dizer que a saúde mental, eu não escolhi a saúde mental, né? A saúde mental me escolheu. Então, assim, é desse lugar que eu falo, um lugar também de muito desejo, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço e por estar nessa coordenação com uma equipe que confia muito no trabalho que a gente pode partilhar. É... Tô no clima entrevista, blogueirinho aqui. Ah, moleque! E para mim é estranhão porque eu conheço o povo que você está falando, vejo a Clara acabou de entrar, sei como funciona o trabalho, sei como funciona o serviço. Vou tentar fazer um certo deslocamento aqui Uhum. para te perguntar coisas que inclusive eu já sei, né? É, Acho que uma delas para dar um certo panorama para quem não é de lá, para quem está mais outsider do Capsuerge, quem é quem é a equipe hoje, como é que se Uhum. coloca como é que se apresenta o território hoje, o que é o território para o Capsuerge, e a gente pode de repente ir expandindo aí a conversa Sim, para reflexões. sim. Enfim, primeiro dizer que a amigaça da minha irmã entrou, a Marisol, linda. Bruno tá aí. Fabi, Clara, gente, eu tô muito apaixonada por isso. Assim, é muito legal, enfim, você ver parceiros aqui da vida e da luta e do Isso é, cotidiano. e é mó legal que você tá em A, casa, né? Tipo, Tô em tranquilão. casa. A Ju tá aqui, a Júlia, cara, Júlia, enfim, que saudade. Bom, gente, o CAPS UERJ, ele na Mas ó, verdade. mas é mó legal e acho que de alguma maneira você já responde um pouco o que eu te pergunto, né? Porque o jeito que você vai falando das pessoas que passaram por lá é com mó felicidade, um afeto e tal. Acho que isso vai dizendo um tanto de como a saúde mental captura o processo de trabalho nas equipes também, né? Pelo menos eu vivo desse jeito, assim. É isso. Mas segue. Acho que sem afeto não é possível estar na saúde mental, né? É,
Então, a gente está no território da 22, que na verdade é a Grande Tijuca. Luiz Lessa, real Real oficial, oficial. acabou de entrar, tá? Só quero deixar claro isso. O Luiz foi nosso supervisor, agente clínico durante anos. Alguém que, enfim, contribuiu muito para o que o CAPS é hoje. A gente está no território da Grande Tijuca, né? Então a gente pega Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, Tijuca, Maracanã, Usina, Vila Isabel. A gente atende esse território. A gente fica localizado dentro da Policlínica Piquet Carneiro. Eu não sei se todo mundo sabe onde é, né? É ali na Marechal Rondon, vindo direção quem está indo para a UERJ, próximo ao viaduto ali da Mangueira. Então, isso, na verdade, já significa que a nossa localização ela já é uma localização que não é no território da Tijuca. Acho que esse dado traz dois dados importantes. Esse fato traz dois dados importantes aí, né, Anália? Uhum. Um de ser fora do território e o outro de ser dentro de uma policlínica. Um serviço que é singular já na geografia, né? Isso. E aí, assim, na trajetória do CAPS, né, gente, da atenção psicossocial, não só do CAPS UERJ, mas da criação dos CAPS quanto serviços substitutos, né? E a Clara sempre vai lembrar aí pra gente da nova legislação que a gente não entra mais como serviço substituto, né? Ela é alguém que sempre pontua isso. Mas a gente, quanto serviços substitutos, a nossa porta é teimoso. A nossa porta é para a rua, né, gente? A gente é porta para a vida. E o CAPS UERJ, ele está localizado dentro de uma policlínica, onde tem diversos serviços ambulatoriais. Então, isso já é um grande recorte desse serviço e um grande desafio que a gente tem de poder constituir um dispositivo voltado para a atenção psicossocial, voltado para trabalhos no território, voltado para estar junto às clínicas da família, né? Travou lá? Deu uma travada aí, mas pode seguir. Já voltou. Então, a gente atende, né, 10 clínicas da família, desse recorte, desse território que eu fiz para vocês. Hoje o CAPS UERJ está com 400 usuários, né, em acompanhamento, nas suas intensividades, né, com seus projetos terapêuticos singulares. E a gente tem, além disso, mais 57 pacientes que estão em recepção num processo de avaliação. E no meio disso tudo, assim, né, de uma mudança, complementares, porém substitutos, a Clara coloca. E aí, no meio disso tudo, né, Tiago, assim, dessa transformação que o CAPS UERJ vem fazendo ao longo desses últimos anos, que é um trabalho para que, de fato, a gente possa estar no território e mais próximo dessas clínicas da família e mais próximo de um trabalho na vida. Então, assim, é importante falar, né, das mudanças que a gente teve nas nossas oficinas, que possam ser oficinas que aconteçam no território, oficinas que atendam ao desejo do usuário, não somente oficinas que trabalhem dentro do CAPS. Importante falar que o CAPS UERJ, de 2 anos para cá, se divide em mini-equipes, né? Então, hoje a gente tem uma divisão de 2 mini-equipes, apesar de sermos um grupo muito pequeno, gente. Assim, o CAPS UERJ, nós somos 8 staffs somente, divididos entre assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? A gente tem uma nutricionista, uma terapeuta ocupacional, 2 oficineiros, recentemente mais um psiquiatra, então temos 2 psiquiatras agora, recentemente porque não fez nenhum mês que a gente conseguiu, né? Então somos, na verdade, 8 staffs, mais 4, somos 12 staffs, contando com os técnicos administrativos. O que o nosso número aumenta é com o grupo de residentes, então mesmo diante desse pequeno quantitativo de profissionais, com 400 usuários num território gigante, como eu falei para vocês, a gente vem conseguir desenvolver o trabalho. E aí a gente se divide em 2 mini-equipes. Essas mini-equipes, né, hoje, elas se dividem por clínica da família. Então, a gente tem a mini-equipe 1 e a mini-equipe 2.
Basicamente, assim, para quem conhece a Tijuca, se eu pudesse dividir, né, só para vocês terem uma noção, a mini equipe 1, ela fica ali com a Tijuca, Afonso Pena, Praça da Bandeira, Sans Pena, Alto da Boa Vista, Borel. E a mini equipe 2 fica com Grajaú, Maracanã, Andaraí, né? Então a gente dividiu esse território em duas mini equipes. E o nosso trabalho hoje ele é todo pautado nessa divisão por mini equipe, né? Assim, o usuário ele não tem mais o profissional da referência, ele tem a mini equipe, e aí as discussões são por mini equipes que passam pela discussão no território. Então, acho que é importante dizer isso, assim, o trabalho do CAPS hoje, ele é pautado no território. Não é o CAPS que pauta o território, é o território que pauta o CAPS, né? É a partir da clínica da família, a partir da vivência dele no território, que a gente vai conseguindo construir esse trabalho. Diante de todo esse desmonte que está colocado, né, diante de clínicas da família muito fragilizadas, né, num momento muito difícil, mas que eu acho que só tem sido possível a gente fazer isso hoje porque a gente vem há 2 anos tentando construir essa proximidade. E aí, quando chega toda essa crise, por a gente estar num trabalho mais consolidado junto ao território, tem sido possível, enfim, ter mais potência nesse momento, né? E no meio disso tudo vem essa pandemia, né? Vem o Covid. E aí Diga. Vai. Não, diga. Você? Não, e aí eu ia falar um pouquinho de como é que tá o trabalho no meio Não, disso tudo, mas... porque é isso, assim. E a gente... Acho que a gente passa por um momento de uma suposta contradição quando tem que pensar essa ideia do auto-isolamento domiciliar e tal. Acho que a gente já conversou disso, inclusive. Mas você acaba de dizer, assim, você passa aí esses primeiros minutos falando do quanto o CAPS vem trabalhando numa ideia de território, assim, né? De território, não só o território geográfico, mas território existencial, território subjetivo, território de pertencimento, território relação, encontro, produção de vida, desreterritorializações, enfim. A gente passa aí, e aí eu acho que é isso que a gente tem confrontado hoje, né? Tem enfrentado hoje. A gente passa aí, digo, a reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira, passa aí 3 décadas dizendo da potência do território, da potência do encontro, da necessidade de circular, de estar na vida, e aí vem, em menos de um mês, você tem que reorganizar toda essa dinâmica, todos os quase 400 usuários que a gente acompanha, num território dos dois, que tem ali cerca de 370 mil pessoas. Isso quando eu estou falando só quantitativo, né? Porque se eu for qualificar, eu tenho comunidades, tem pessoas em situação de rua, tem algumas pequenas cenas de uso, enfim, uns territórios de alta vulnerabilidade, de certa fragilidade, enfim. Como é que a gente, em menos de um mês, como é que vocês, em menos de um mês, recebem essa notícia e tentam se organizar para seguir fazendo alguma produção de cuidado? E aí a questão, assim, e aí eu vou te deixar ir embora aí, né? A questão é... Oi? Não muito, porque senão eu vou. Não, pode ir, que para mim tá super confortável ficar mais quieto hoje. A questão é como é que a gente faz um trabalho que é territorial num conceito ampliado de território. Esse nome eu nem acho tão legal, o conceito ampliado de território, porque para mim território é território e ele é isso, né? Ele é relação. Então não tenho que ampliar para ser relação. Mas enfim, como é que eu faço um trabalho territorial num contexto de auto-isolamento? Então, eu, na verdade, vou tentar responder um pouco, né? Assim, as várias perguntas que eu tenho recebido por WhatsApp ao longo desse período, né? Que é assim, como é que vocês estão funcionando, né? Como é que estão as coisas lá no CAPS, né? E até no que é possível ajudar, enfim. Então, assim, gente, assim, no dia 13 de março, né? Que foi uma fatídica sexta-feira, que não à toa é dia 13, a gente recebe uma certa
Na verdade, a gente é convocado para participar de uma reunião na direção da Policlínica e a gente tem uma notícia de que a Policlínica ela ia ser um centro de testagem para, a priori, naquele momento, né, para pacientes e profissionais com possivelmente contaminados, né, com coronavírus. E rapidamente, nessa sexta-feira mesmo, a equipe do dia, enquanto eu estava numa reunião junto com o Lucas da enfermagem, fez uma assembleia assim, né, com os usuários que estavam ali e com a equipe e com os profissionais do dia e também com os responsáveis que estavam no CAPS. Porque nessa sexta-feira havia responsáveis por conta do grupo dos familiares, enfim, de que a nossa dinâmica iria mudar. E iria mudar por quê? Assim, além da questão, né, já da indicação, né, do início de um isolamento social, e ali ainda muito do distanciamento social, a gente também já tinha uma indicação da questão da triagem. Então, assim, toda pessoa, ao entrar na policlínica, ela precisa passar, e hoje isso é o que acontece atualmente, por uma triagem. E nessa triagem é tirada, né, a temperatura, ela, na verdade, passa primeiro por um técnico de enfermagem. Se ela não estiver bem, ela já passa por um enfermeiro e ela já vai para fazer o teste. Isso significa que se a gente, a pessoa que chega no CAPS, ela já não entraria direto para o CAPS. Ela precisaria e precisa passar por essa triagem. Então, que seriam divididas em pulseiras brancas, vermelhas e amarelas e vermelhas. E quem faz essa triagem é a policlínica. É a policlínica, são os profissionais da policlínica, né? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, médicos que não têm nenhuma habilidade, nenhum manejo com a saúde mental. Que é importante dizer, Thiago, assim, que manejo e habilidade com a saúde mental também é constituído no vínculo, né? Assim, ninguém aqui, nenhum profissional do CAPS nasceu sabendo também o que fazer na saúde mental. A gente também estar na saúde mental é um aprendizado cotidiano. Mas a gente tem vínculo com esses sujeitos, né? Então, o nosso primeiro pedido e a primeira mudança de estrutura no serviço foi a gente poder compor essa equipe da triagem. Exatamente para que a gente garantisse que os nossos usuários, ao chegar na policlínica, conseguissem tanto ter acesso ao serviço, se fosse necessário, né? Na perspectiva de uma atenção à crise, na perspectiva de medicação assistida, porque muitos deles vão para fazer a medicação injetável, ou de poder dialogar com o profissional naquele momento, quanto também garantir que caso algum usuário nosso estivesse com algum sintoma, pudesse ser atendido e fazer a testagem. Porque na saúde mental, tudo cai no lugar do louco, né? Tudo cai na conta da loucura. Então, assim, mas eu tô resfriado. Mas é maluco. A palavra desses sujeitos é sempre invalidada, né? Ela não... mas isso não é porque ele é doido, não? Né? Tô com dor no corpo. Tá com dor no corpo mesmo? Isso não é porque... Tudo cai na conta da loucura. Então, a nossa participação na triagem aí nesse momento, ela tem dois objetivos, né? Que é poder garantir uma escuta qualificada desse sujeito, ou seja, que se ele tiver sintomas, que ele possa ser atendido como qualquer outro, e também garantir que ele tenha acesso ao CAPS. Porque, e aí vou fazer um recorte aqui de um relato que aconteceu essa semana, que nós não, por uma dificuldade mesmo, a gente está na triagem, assim, chegar no horário combinado na triagem, estava fazendo coisas internas, chegou pacientes nossos na triagem, e aí não conseguiu dizer que iria para o CAPS e foi embora. O profissional também que estava ali na triagem não conseguiu entender, ou não teve habilidade, ou não teve paciência, eu não sei o que não teve, também não me cabe aqui dizer. Nós, por outro motivo, também não estávamos lá, e a pessoa não conseguiu acessar o CAPS. Então,
hoje naquele momento, né, esse é um grande recorte que a gente tem do CAPS UERJ, que não tem outros CAPS do Rio de Janeiro. Os outros CAPs do Rio de Janeiro não estão sendo partícipes, não estão lotados numa policlínica e não estão com essa questão da triagem para o acesso. Nós estamos porque estamos dentro de uma policlínica. Mas aí é que eu acho que tem uma coisa interessante que vai dar de um posicionamento ético, metodológico, estético, sei lá, do CAPS UERJ, assim. Uhum. Que vai das escolhas, né? As escolhas nos processos de trabalho que a gente vai implementar e vai tocar com a responsabilidade que os serviços têm. Estar dentro de uma policlínica hoje poderia ser algo supostamente confortável, porque a gente ficaria lá dentro, essa triagem aconteceria pela policlínica por um contexto maior e essa demanda não chegaria lá. Uhum. Participar da triagem, se comprometer a estar compondo com a triagem, é garantir o efetivo acesso das pessoas que chegam lá, dos usuários que chegam lá. O Emerson, o Merri, ele tem alguns textos que falam muito sobre essa contradição e esse conceito do acesso da barreira, né? E aí ele vai dizendo, eu acho muito bom, assim, eu gosto muito desse conceito e volto nele sempre, assim. E ele parece óbvio, assim. E por que é? Porque de fato é. Não basta a gente ter uma porta aberta para garantir o acesso. O acesso não garante porta aberta ao serviço. Uhum. Não basta ter trabalhador disponível para garantir acesso. Não basta fazer um atendimento, inclusive, para garantir acesso. Porque tem muito acesso ao serviço que é barreira na produção de vida, então na produção de saúde. Então, produzir saúde, produzir cuidados, não é garantir que as pessoas entram ou não entram. Produzir cuidados é garantir que as pessoas possam participar das suas vidas, das produções de saúde, né? Das construções. Nesse sentido, eu acho que participar da triagem é uma forma de garantir um acesso efetivo, né, à produção de cuidado. Porque não tá lá, não basta. As pessoas têm acesso, tem trabalhador, tem porta aberta, tem horário, mas não tem cuidado. E que também não garante que esse sujeito vai entrar dentro do CAPS hoje. É importante dizer isso, assim. Mas é produção de cuidado, né? Às vezes é uma palavra ali na triagem que já dá um contorno para esse sujeito e que já é possível. Porque também hoje estar dentro do CAPS é você também, enfim, estar num local fechado com outros profissionais, né? Que também podem contaminar e ser contaminados. Poder dizer também que, assim, a gente consegue estar na triagem porque a gente está com material de EPI, né? Assim, isso é um lugar privilegiado que a gente fala de CAPS UERJ, dos trabalhadores do CAPS UERJ. Ainda temos esse material, ainda podemos estar, mas eu acho que além disso, tem também, né, de garantir essa produção de cuidado a esses sujeitos, tem uma questão aí que, para mim, é uma virada de chave, que no meio da crise, você conseguir produzir algo além, que é a gente conseguir dar voz e lugar do CAPS e para esses sujeitos dentro da policlínica. Né? Ser um serviço de saúde mental numa policlínica que atende 1000 demandas ambulatoriais e na UERJ nunca foi um lugar fácil de se estar. Né? E aí a gente tem pessoas aí que estão com longo, né, tem uma trajetória mais antiga no CAPS UERJ e a gente poder estar compondo junto à policlínica nesse momento inclusive uma oportunidade que a gente está tendo de poder dar voz e lugar ao CAPS, dizer o que o CAPS faz, dizer o perfil do nosso paciente, né, do nosso usuário, dizer o que o nosso trabalhador faz, dizer que a loucura tem voz, que a loucura tem nome, que a loucura tem sobrenome, que a loucura tem família, né? Então, isso também tem sido uma oportunidade que a gente tem conseguido no meio disso tudo, né? Como é que a gente consegue produzir. E aí tem algumas questões que a gente foi pensando ao longo desse processo. Não foi nada... Assim, ninguém aqui lá do CAPS, né, tinha nada pronto, gente. A gente nunca passou por isso, né? E todo mundo sabe disso, óbvio. Então, assim, coisas, por exemplo, lá no CAPS a gente dá café da manhã
dá para os nossos usuários, né? Fornece café da manhã, almoço e lanche da tarde. Nessa sexta-feira 13 mesmo, a gente já optou pela suspensão disso. Por quê? Porque é uma aglomeração de pessoas. Tem pessoas que hoje usam o CAPS como é o único lugar que eles se alimentam. Tem pessoas que ficam sem se alimentar sábado e domingo. Se alimentam de segunda a sexta. Então, a gente foi... o que se faz diante disso? Bom, temos que suspender a alimentação para evitar aglomeração. E aí, o que a gente conseguiu? E aí, preciso dizer isso aqui, né? A Margarete está aqui, que é, enfim, coordenadora adjunta do CREAS, Arlindo Rodrigues. Eles atendem o CREAS, né? Para quem não conhece, é um centro de referência especializado da assistência social, atende população em situação de rua. Então, a gente conseguiu, numa vinculação com eles, que pelo menos o café da manhã, que é o que eles estão conseguindo ofertar lá, dos nossos pacientes, pudesse ser ofertado lá no CREAS. Conseguimos com uma ONG que já nos ajuda, né, com oficinas e outras coisas, doações de cestas básicas, né? E aí cestas básicas especiais, porque a gente tem especiais, que eu digo, porque assim, não adianta para alguns dos nossos usuários cesta básica com arroz, feijão e macarrão, porque o nosso usuário não tem fogo, não tem fogão em casa. Às vezes não tem fogão porque não tem condição de ter fogão. E às vezes não tem fogão porque na sua trajetória o fogo significou alguma coisa. Por exemplo, a gente tem usuários nossos que já botou fogo em alguém, já se queimou. Então não pode ter acesso a esse, né, a gás. Então, pensar nessas delicadezas, pensar nesse um a um, demandou da gente que a gente discutisse quase, né, sentasse, quase discutisse, assim, principalmente 300 usuários, assim, a gente teve que, de fato, fazer um recorte, discutir um a um e pensar naquele momento quem era cada um daqueles sujeitos, qual é a sua singularidade, qual é a sua particularidade. Para uns, a ligação telefônica ia ser a particularidade daquele sujeito, poder ligar. Se fazer presente no telefone. Para outros, a singularidade se o sujeito passa fome, a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer, porque, gente, não tem loucura que se sustente na fome, assim, isso não, né? E o que você vai dizendo é de como você pensa 300, 370, enfim, de 300 a 370 casos, na verdade, 300 a 370 pessoas, né? E como é que você repensa ali o projeto terapêutico singular de cada uma dessas? Como é que você repensa o projeto terapêutico coletivo da instituição frente a cada um desses PTS, desse projeto terapêutico singular? E como é que você repensa ou reafirma o lugar do CAPS numa rede? Porque não é só pensar como que eu vou acompanhar essa ou aquela pessoa. Porque se eu fizesse isso, eu estaria olhando para o CAPS como um lugar que daria conta de tudo. Poder olhar para a rede e dizer que, bom, eu posso cancelar a alimentação nesse momento, porque cancelando a alimentação nesse momento, eu evito a aglomeração de pessoas. Mas, para aqueles que não têm condições de manter uma alimentação, como que a gente pode, com outros espaços, dar conta disso? Sim. E não é só a gente... Fala. Não, fala. E que isso só é possível, assim, eu vou sempre voltar a isso, porque isso não foi de agora, isso já foi construído. Né? A gente só conta com o outro, gente, quando a gente constrói isso ao longo da trajetória. Eu só conto com alguém em crise. É a mesma coisa da crise, quando a gente pensa que o sujeito está em crise. Ele só pode contar com o CAPS, o CAPS só pode contar, né, num elo de confiança mútuo, quando esse vínculo já foi construído. Então, a gente só pode contar com CREAS, a gente só pode contar com CRAS, a gente só pode contar com ONGs do território, com as clínicas da família do território, né, onde a gente conseguiu fazer uma listagem, né, praticamente por clínica da família, dizendo, olha, nesse momento é melhor que ele tome injetável aí, não no CAPS, porque a gente vem construindo isso ao longo desse período. Se a gente, nesse momento, né, aconteceu isso, e a gente começasse a fazer isso agora, nada disso estaria sendo possível, porque... É importante dizer, o CAPS não dá conta desse sujeito na sua totalidade, né? É importante pensar na intersetorialidade, é importante pensar
E o CAPS não é lugar só do cuidado no viés da saúde, né? A gente está falando de uma equipe multidisciplinar e que saúde ela não é só doença clínica, né? Uhum. Biomédica. Ela é algo que passa por toda a vida desse sujeito. Então, essa... Inclusive, é colocar a doença entre parênteses, né? A gente Uhum. tá falando de outra parada aqui. A gente tá falando de outra coisa Exatamente, aqui. a gente está falando de fome, a gente está falando de famílias extremamente vulneráveis, a gente está falando de famílias, né, que conseguem que esse sujeito vá para o CAPS, vá para o CAPS buscar, passar um tempo. Eu estou tentando falar de uma fala mais simples, Thiago, porque assim, tem Uhum. muita gente aqui que eu acho que não é da área Sim, da sim. saúde mental. Uhum. Então, acho que é importante a gente poder também atender essas pessoas, né? Então, você consegue, por exemplo, tem familiares que é muito difícil ficar o tempo inteiro com esse sujeito dentro de casa, né? Uhum. Com essa pessoa que tem um sofrimento psíquico. Então, o CAPS é um lugar, sim, também, onde essa pessoa pode ir para falar dos seus sofrimentos, mas que essa família também possa, de certa forma, ter seu momento de poder se retirar um pouco. E essa Uhum. família se vê no momento, agora, por exemplo, de ter que estar 24 horas com esses sujeitos dentro de casa. O quanto que isso é adoecedor para esses sujeitos, mas também é adoecedor para essas famílias. Né? Então, a gente está falando de um contexto aí muito mais amplo. E aí, tentando dar uma sequência aqui, né, nos caminhos que a gente foi traçando, desses pacientes todos que a gente fez, esse 1 a 1 mais a miúde, esse caso a caso, a gente conseguiu fazer um recorte no início de 70, agora a gente já está com 76 pacientes, que são aqueles pacientes que precisam de monitoramento contínuo e intensivo. Então, a gente hoje tem uma tabela aí, né, de acompanhamento, de monitoramento, que a gente dividiu entre as residentes, e aí as residentes multi, a gente tem, né, no CAPS UERJ roda a residência multi de saúde mental, a residência uni de psicologia, a residência uni de enfermagem, né? Então, são 10 residentes, a gente conseguiu dividir essa tabela entre elas, e elas fazem ligações e acompanhamentos e aí a gente foi tirando um PTS, né, que é um projeto terapêutico singular, qual que seria diário, qual que seria semanal, o que seria Uhum. quinzenal, para ir acompanhando esses sujeitos. E aí, Uhum. quando eu falo de direção de trabalho de mini equipe, lá no começo, isso aparece agora de novo. Por isso que eu acho que é importante saber que o CAPS UERJ ele tem uma direção de trabalho, né? Assim, a gente, inclusive, essas residentes, elas não são responsáveis pelo caso durante toda a pandemia. Isso roda. De 15 em 15 dias, esses nomes rodam. Por quê? Exatamente para o sujeito saber que ele é referenciado ao CAPS, à equipe do CAPS. E Uhum. não a Maria, a Joana, né, a Anália, enfim, a Ágata, a Brenda. E aí tem um detalhe, Anália, talvez caiba explorar, ainda que não seja, ainda que, né, seja algo dos. Acho que é uma questão bem específica, assim, específico do específico, e talvez nem todo mundo consiga super acompanhar. Mas nisso tem uma diferença grande aí no processo de trabalho do CAPS UERJ, né? Num determinado momento, a gente, por ter uma equipe muito pequena, para fomentar a ideia de trabalho coletivo, né? Para tirar os individualismos do caso, do meu caso, da pessoa que eu acompanho, a gente faz uma escolha. E a gente só pode, inclusive, chegar nesse ponto onde a gente está hoje, porque lá atrás uma escolha foi feita num seminário onde todo mundo decidiu, Uhum. discutiu e decidiu junto. O CAPS UERJ hoje ele não acompanha mais na ideia de referência individual. Um caso, uma pessoa não é acompanhada por duas, três pessoas. Um caso, uma pessoa é acompanhada porque na produção de vínculo não se vincula a uma, duas, três pessoas. Todo mundo tem uma ideia de responsabilidade ou de corresponsabilidade que vai circular na mini equipe como um todo, né? E a gente está falando também de um serviço que ele tem um viés universitário e onde a gente tem uma rotatividade. E o vínculo com o CAPS não pode se perder, né? Então, no Uhum. objetivo também desse vínculo, dessa construção de vínculo com o serviço. E não, óbvio que a gente sabe, gente, que, né, que tem a cotransferência, né? Que tem.
E isso é da vida, isso não é do CAPS, isso é da vida, né? Se você for parar a pensar numa rede de amigos de Uhum. vocês, né? Vocês têm pessoas que vocês se aproximam mais e outras menos. Claro, isso é fato, isso é da vida. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente está dizendo que essa rede de amigos, ela se concentra num local. E que você pode saber referenciar e procurar aquele local, né? Se vinculando a mais, uns a menos. Uhum. Então, esse monitoramento é algo que a gente tem feito continuamente. Como é que a gente conseguiu estabelecer uma forma de que toda a equipe acompanhasse essa tabela? Ela é dividida, né? Nome do sujeito, os contatos, a residente que está como referência naquele momento e a clínica da família. Por Uhum. quê? Porque voltei. Então, assim, então a gente tem pela clínica da família, por quê? Porque é na clínica da família onde a gente tem conseguido monitorar, principalmente não é todo usuário que tem telefone, então nessa Uhum. buscativa junto à clínica da família, a questão da medicação, Uhum. a questão do cuidado no território. Então tem várias questões aí que só são o cuidado da família, né? Uhum. O CAPS-UERJ, quando ele se responsabiliza pelo sujeito, ele não está responsabilizando pelo indivíduo, a gente está se responsabilizando pela família também. Então, tudo isso a gente tem feito nesse monitoramento. A gente criou, né, o que a gente tem chamado de uma evolução eletrônica no Google Drive, ou um prontuário eletrônico, eu ainda nem sei. Você tá com Enfim, medo de chamar de prontuário eletrônico, né? tô. A gente Enfim. tem mais uns 10 minutos aqui, 10, 15 minutos. Não, Então vou tentar. só fiz um parede só para te avisar, só para te contar do horário, mas acho que a conversa segue. Tem uma galera eu fui tentando acompanhar o que as pessoas estavam dizendo. Tem uma galera que vai falando sobre o trabalho territorial, assim, né? E que isso que é território de verdade, inclusive a Neide fala Minha disso. mãe. Eu sei. Isso aqui é trabalho territorial de verdade, morrendo de orgulho da filha. Aprendi muito com ela, enfim. Minha mãe é E assistente pronto, social vai. também. Vamos Não, rasgar. gente. Não Vai. vou perder os 10, 15 minutos, mas vamos lá. Não, tô brincando, cara. Enfim. é, Eu só queria terminar, assim, para poder só explicar, né, que essa coisa Uhum. do prontuário, da evolução Sim, eletrônica, porque isso. a coisa de. Na conversa, posso só completar, na conversa passada que tive com a professora Clarissa, a gente estava falando um tanto disso, assim, de como que a pandemia coloca em xeque as burocracias. E aí as Uhum. burocracias caem, assim, tanto para bem quanto para mal. Tem um monte de janela aberta e eu não sou, né, poliana de tentar encontrar coisas boas em coisas ruins. Tem coisa ruim pra caramba acontecendo, mas tem um monte de janela aberta que a gente precisa atravessar. Uma delas, eu acho que é essa que a gente bancou aí, assim. Essa ideia do Uhum. acompanhamento telefônico, ressignificando a tecnologia telefone, essa ideia de fazer, sim, um prontuário eletrônico compartilhado com a equipe. Quem é que vai questionar agora a validade dessa ferramenta? Assim, né? Uhum. O valor Sim. dessa ferramenta e o valor do trabalho que está sendo realizado. Então é assim, um prontuário eletrônico que tá depositado no Google Drive, ele é ele é oficial, assim, ele está oficializado pela equipe como instrumento de informação e ele é compartilhado com os trabalhadores da equipe. Ponto. Assim. As E informações estão. E aí que tá, a gente segue eticamente todo o trabalho que é feito também nos outros prontuários. Né? É eu acho proibido o que. compartilhamento de informação. Você não pode compartilhar informação dali. Ponto. Se fizer isso, está ferindo o código de ética profissional. E aí é um crime que vai para além da ferramenta, sabe? Vai da Sim. ética profissional. E aí, cada um que se vire com o seu próprio órgão fiscalizador. E acho Enfim, que é eu acho que. importante dizer que a gente teve todo o cuidado, inclusive de colocar staffs em supervisão a isso, sabe? Assim, Uhum, as residentes que estão fazendo esses contatos, né? A gente conseguiu colocar duas staffs mais próximas, mais à frente, para poder estar também no monitoramento telefônico com elas, supervisionando elas. Então, assim, apesar da inovação da tecnologia no meio disso tudo, e que se a gente for discutir o que uhum, é ético, o que não é, né? O que é possível para o momento, mas que foi feito com muito cuidado. Assim, não foi feito no desespero que o uhum, momento pediu e nem nas coxas, porque tinha que dar um jeitinho. Não uhum. foi assim, muito cuidado, com muita atenção
e que demanda muito da gente, né? Eu tenho dito isso, assim, a gente tem trabalhado muito mais do que a gente trabalhava de 8 às 5 no CAPS diariamente. E a Ana tá lembrando aqui que o que tá no prontuário eletrônico depois vai pro de papel. E aí segue o Isso. baile, né? Segue a vida. Recentemente, agora, né, na semana passada, a gente introduziu um WhatsApp do CAPS. Uhum. E travou de novo. Análise sua conexão. Difícil. Falou? Voltou? Voltou. Voltou. O WhatsApp do CAPS. Isso, que a gente agora tem o WhatsApp do CAPS, né? Então porque tem alguns pacientes que a gente tem precisado fazer ligação de vídeo para eles, inclusive para mostrar que o CAPS está vazio, porque entra um pouco, inclusive, na paranoia, né? Entra em outros lugares de que assim, só eu não tô indo, tá todo mundo aí, por que eu não tô indo pro CAPS? Só abrindo um parênteses também nessa conversa, assim, e a ligação de vídeo não é só uma ferramenta estética, né? O vídeo, a imagem, ela dá um outro contorno também, né? Ela presentifica, ela dá um outro contorno. E ela também isso é que é interessante pensar, e dá trabalho, a sutileza da discussão, assim. Pensar a ferramenta... tá melhor que Raça Negra em feriado. Valeu, Matheus. Não sei, viu? Duvido. O meu coração. Bom, pensar a ferramenta, né? Se eu vou ligar para alguém por telefone ou se eu vou falar por alguém por vídeo, também passa pelo projeto terapêutico singular, porque tem alguns que vão precisar desse contorno, tem outros que não vão precisar desse contorno, né? Então, escolher como essa abordagem vai ser feita também como disse aqui alguém, a ligação por vídeo como ato clínico, é exatamente isso. Assim. Você ligar para alguém, inclusive seja por telefone, seja por WhatsApp, seja é um ato clínico, é uma escolha clínica. Né? A gente está escolhendo isso. A chamada de vídeo humaniza o atendimento. Humaniza... Minha tia. Humaniza o atendimento. E aí eu acho que, se você me permite, Anália, abrir essa janela, acho que falar em humanizar é muito maluco isso, né? Uma provocação que eu gosto de fazer assim. O ser humano é o único ser que precisou pensar em humanização do atendimento. Assim, ele é humano, ele precisa humanizar o atendimento. A gente é muito maluco, tem que fazer curso de humanização, tem que ter portaria para humanização. Algo que deveria vir de fábrica, né? E a gente tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso, assim. A gente tem que olhar para isso. Em 2020 tem que olhar para isso. E aí olhar para isso é poder olhar para essas chamadas de vídeo que você está dizendo, é poder olhar para esses prontuários eletrônicos. Isso também é um jeito de humanizar, porque as pessoas não estão trabalhando sozinhas. A gente tem discutido os casos quase que diariamente. Alguém entra lá e verifica os 70 nomes, dá dica, dá conselho, dá sugestão, enfim. Agora, o telefone, a gente escreve isso naquele texto, acho que é uma passagem curta, mas que é uma passagem importante, assim. A subversão, assim, transbordar o telefone. Até troquei a palavra transbordar, né? Mas transbordar a tecnologia ir além, né? Que a gente ir além. Transbordar a tecnologia telefone para a tecnologia relacional. Assim, se transborda o nome, o conceito tecnológico para a tecnologia relacional, para a tecnologia leve. Então, você usar um aparelho, na verdade, é um caminho, é só uma ponte para que você possa, de fato, estar em contato com as pessoas. E aí, nesse sentido, pensar o auto-isolamento domiciliar não é contraditório à presença territorial, né? E eu acho que isso é muito importante pensar, assim, poder... E eu estou dando uma corrida também pelo tempo, a gente não deixar de falar disso, porque eu acho que isso é fundamental como reflexão, assim. No final das contas, assim, pensar território também na sua radicalidade, né, um ato da clínica, assim. O que a gente faz quando liga para alguém é também pensar território, porque e aí é que eu acho que está a diferença entre monitorar alguém e acompanhar alguém. Se eu tô só entrando em contato, eu sei que a pessoa está viva. E até aí, cara, tem um monte de gente viva e não está vivendo, né? Se eu, de fato, estou acompanhando essa pessoa pelo telefone, se eu estou, de fato, me fazendo presente, eu radicalizo a lógica do território, sem necessariamente estar presente no território, mas eu estou presente na casa dessas pessoas. E aí a gente consegue abrir um leque de 1000 coisas. Eu consigo falar com uma irmã, que eu nunca falei, eu consigo falar com uma mãe, que nunca foi no CAPS. Enfim,
Como é Uhum. que tá? Vai, pega a palavra, senão eu vou, Anália. Senão eu Eu vou acho que ficar é isso. gesticulando e falando. Eu acho que é, inclusive, você poder pensar num trabalho que você não, que no cotidiano do CAPS não é possível, porque, Uhum, né, você é tomado por outras coisas. Eu acho que é você estar no território de uma outra maneira, você estar na casa das pessoas de uma outra maneira, que muitas uhum, das vezes é uma maneira, inclusive, menos invasiva para alguns, né, do que uma visita domiciliar, do que você pensar. É você conseguir atingir a família no momento de crise, que uhum, muitas das vezes se pensa só na internação, né? E nesse momento uhum. até a internação tem sido questionada, porque a internação também é um local possível de contaminação, uma vez que essas pessoas estão numa enfermaria juntas, sem o cuidado Aham, clínico, né? uhum. Então é você pensar que o CAPS dá contorno sim para as crises, nesse momento, inclusive, e a internação não ser mais a primeira opção, Sim, né? Muitas das a vezes. internação não ser uma opção, Não ser né? uma A internação não opção, ser uma né? opção. E aí você vai pensando. E além disso tudo, no meio disso tudo, gente, tem auxílio emergencial com pacientes que não têm documentação, então você tem que se ver também com esse Uhum, trabalho no território. A gente está dizendo aqui do que foi possível diminuir o trabalho, mas a gente não deixou. A gente uhum, teve, né, uma alta aí que a Ana pode falar, enfim, que ela acompanha, de uma paciente que está na UA, então que a gente está tendo que uhum, acompanhar. Então, assim, tem trabalhos que não foram possíveis de serem, de deixar de serem feitos. Mas sim, tem sido possível reinventar no meio disso tudo, uhum. recriar, repensar. A gente tem mantido as nossas reuniões de equipe online, né? Às quintas-feiras. Tutoria. Tutoria, preceptoria, né? Tem acontecido. Então, assim, a gente tem feito um esforço imenso de não se perder os lugares constituídos até aqui, porque foi isso, eu vou falar isso insistentemente. São aí 3 anos, 2 anos e poucos de construções. E para algo Uhum, se perder é muito fácil, né? Assim, no meio disso tudo. Então, marcar esses lugares, marcar a continuidade desses lugares, a reunião de equipe, o lugar de preceptoria, né? Marcar os PTS de cada um, marcar discussões de clínicas de casos, grupos de família estão permanecendo, eles têm um grupo no WhatsApp, o nome do grupo é Grupo do Alívio. Então, eles têm um horário que eles fazem chamadas de vídeo, onde eles têm se falado. Então, a gente tem tentado manter esses lugares de cuidado do CAPS, se não presencial, manter dessas outras maneiras, né? uhum, E construir novas formas de cuidado, assim, Thiago. Eu acho que a potência disso tudo é que a gente está conseguindo avançar nesse cuidado, né? O que uhum. poderia ser muito ruim, a gente tem conseguido repensar e reinventar com muito sofrimento, com muitas crises, com muitos casos desorganizando. Uhum. Nada disso, mas que faz parte da clínica, faz parte do CAPS, faz parte do cuidado. E eu acho que é importante dizer assim, com muita. Sem esquecer de cuidar do trabalhador, né? Eu acho que tem um trabalhador aí também que tem suas famílias, tem suas vidas, tem seus sofrimentos. Então, acho que é importante a gente ir pensando isso tudo nos serviços, como é que a gente consegue ofertar cuidado para esses sujeitos e ofertar cuidado também para esses trabalhadores. Então, a gente conseguiu doações, por exemplo, de máscaras de panos para os nossos trabalhadores, né? Uhum. De uma pessoa muito bacana, que é da rede também, que é do território, né? Enfim. E é isso, gente. É assim que a gente vai cuidando, cuidando do outro, cuidando dos nossos usuários. Só para não Fala. passar desapercebido aqui, fui tentando resgatar alguns comentários aqui. A Mariana, uma coisa que me chama a atenção. O Felipe, e suas reflexões, vai dizer, não, não foi uma ironia, não, tá, Felipe? Pode ficar tranquilo. Você e Falando que território. essa construção do ser humano não está dada, né? Que ela se dá no trabalho, no cuidado, enfim. Como no Uhum. nosso próprio trabalho. Nos humanizamos, não da loucura, mas toda a cidade. A Mariana, em algum momento aqui eu me perdi, mas ela vai dizendo, vai fazendo uma relação ali do telefone, da possibilidade nos CAPs infantis e nos CAPs Infantis. adolescentes, que é uma galera que tem mais recurso de tecnológico, não tecnológico, mas tem mais familiaridade com a tecnologia, pode ser um caminho. E eu acho que é um caminho que pode ser
positivamente aproveitado para além dessa crise. Bom, tinha no final ali a gente estava lendo uma pergunta sobre os casos graves e as crises, se eles continuam sendo encaminhados para o CAPS. Eu acho que isso é muito importante. Eu não faria isso, acho que é a primeira vez que desses 3 dias que a gente abre uma nova sala. E acho que isso é muito importante porque a gente foi dizendo um pouco do processo de trabalho, dessa construção, de como foi se dando essa construção, de como a gente pensou alguns conceitos fundamentais. Mas tem algo do cotidiano que precisa aparecer de fato, né? Que é o mandato social do CAPS, dos CAPS, na verdade, que é o atendimento ao usuário grave, agudo, persistente e que, porventura, apresentam episódios de crise, episódios mais importantes. Estou aqui falando pela Nália no WhatsApp que eu abri uma outra sala para ela correr para cá. Mas eu posso ir adiantando que nessa revisão que a gente fez aí individualmente, né, desses 370, quase 400 casos, fora os que estão também em recepção e etc. A gente vai reavaliando o PTS de cada um deles, e aí tem essas seleções, essas supostas, essas espécies de triagem para esse acompanhamento telefônico, acompanhamento por vídeo. Fato é que eu não sei se a pessoa que perguntou já está aqui, eu vou adiantar, tá? Eu vou seguir. Fato é que os casos eles não deixaram de ser também acompanhados presencialmente. Isso é fundamental. O CAPS não deixou de funcionar. O que a gente tentou fazer, o que a gente tem feito é sim diminuir o fluxo de circulação do CAPS, diminuir a frequência do CAPS, das pessoas no CAPS. Mas isso não significa que as pessoas não estão indo no CAPS, né? Para todos eles, sejam pelo telefone, sejam por vídeo, por qualquer instrumento, todos eles o CAPS segue aberto, ninguém tem uma contraindicação. Ninguém está contraindicado aí, o CAPS não está fechado. Eu já fui adiantando aqui essa pergunta porque eu achei que era fundamental, tá, Nádia? Vai lá. O CAPS ele não está fechado para ninguém, o CAPS ele ninguém tem uma contraindicação de ir. Ele segue em funcionamento. Agora, o processo que se construiu é para que esse fluxo fosse de fato reduzido. E aí você tem algumas, não diria vantagens, mas tem alguns objetivos. Um deles é, de fato, potencializar, de fato, otimizar o trabalhador que segue dentro do CAPS para o atendimento àqueles que chegam em crise. Então, sim, aqueles que estão demandando de um atendimento presencial podem recorrer ao espaço do serviço, do dispositivo, para esse atendimento. Então, a gente não fechou a porta. O CAPS segue em porta aberta. Com triagem, com encaminhamentos, com telefones, com vídeos e com presença. E eu, com pós-alta, internação, né? Com recepção de casos, casos novos. Com recepção de caso novo. Não sei se a gente vai continuar aqui, mas enfim. É isso, dizer, né, dessa dificuldade. Que a gente se mantém dentro do limite, dentro do limite do possível, né? Uhum. Do que é dessa conversa aí entre o que é proteger as pessoas nos seus territórios, mas também do que é proteger elas no atendimento presencial. Numa conversa entre o que é proteger o trabalhador do contato, mas também garantir que ele tenha alguma segurança para o atendimento, uma vez que passa por uma triagem, uma vez que tem um fluxo reduzido. Isso é um momento muito delicado, mas que coloca em xeque eu acho que é isso, sim, Anália. É um momento muito delicado, mas que coloca em xeque a radicalidade de conceitos que são fundamentais para o funcionamento do serviço, que são fundamentais para a manutenção da reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira, da luta antimanicomial. E acho que sim, em momentos delicados como esse, que a gente precisa assumir posição, que a gente precisa assumir postura e precisa dizer o que a gente está fazendo e de que lado que a gente está, né? E acho que fica muito claro, e eu espero que fique muito claro para a rede. Acho que, Matheus, cuidadores, vamos lá, vamos chegar lá, podemos falar disso um pouquinho, Matheus. Legal. RTs. Eu queria ter a gente pode. A Edna, inclusive, sugeriu. Matheus e Edna. A gente não poderia fazer uma live na semana que vem, não? Sobre RT, sobre as não, RTs? vai ter toda terça-feira. Já tem. Toda terça-feira, 19 horas, a gente está fazendo. Eu tenho
tenho algumas agendas aí para terça-feira que vem, mas vamos lá. O que eu posso garantir é que a gente está anotando aqui a sugestão do Matheus e da Edna, porque eu acho que é um assunto importantíssimo, assim, como é que os cuidadores nas SRTs, como é que eles estão, como é que estão os moradores das SRTs, isso é super importante. Inclusive porque a RT é um lugar que é permeado, né, que é atravessado por um monte de contradição. É serviço, é casa, é morador, é paciente, é usuário, o cuidador é trabalhador de saúde, o que é isso? Né? Então acho que tem muita coisa para discutir. Só para tranquilizar os corações, porque pelo menos tranquiliza o meu, né? A gente tem mantido as reuniões às segundas-feiras, né, de supervisão, né? Enfim, a Ana é quem está mais à frente disso tudo. Temos conseguido discutir os moradores das RTs também nas nossas reuniões e pensamos algumas estratégias de cuidado. Com os moradores das RTs, a gente tem feito chamadas de vídeo, inclusive gravado os vídeos para eles do CAPS. Então, posso dizer, Thiago, que eu acho que eu, pelo menos, tenho tido essa impressão que esse momento para as residências terapêuticas tem sido o grande momento de potência do CAPS estar mais próximo, assim, né? E aí que tá. Mas isso é muito importante pensar, Anália, assim. E isso é muito legal pensar, e aí não é pensar na saúde mental, é pensar para além da saúde mental. E estava conversando isso também com a professora que estava com a gente no encontro passado, com a Clarissa. Como que essa ideia de pandemia recoloca a atenção domiciliar? Recoloca a atenção domiciliar. Você quer ver um exemplo que joga na cara como essa saúde médico-centrada é um equívoco e ela é uma escolha? Um episódio que coloca isso que escancara o problema do médico-centrado. O parto. O parto, que sempre foi, que sempre não, mas que vem sendo construído há muito tempo como algo que deve acontecer no hospital, no delivery, no lugar especialista, ordenado pelo médico, hoje está em xeque. Sim, em xeque. Porque não é o lugar mais seguro, né? Não tá, essa suposta segurança que o hospital ofertava está em xeque. E aí a casa volta a ser um espaço. Ah, não, agora a casa é um espaço legal? Agora a casa é um espaço ok, seguro? Mas não era ontem, né? E isso a gente pode abrir para várias outras questões. Então, assim, tem janela para a gente atravessar aí nessa ideia. Tem janela aberta. A gente tem que saber se a gente vai deixar as janelas abertas ou se a gente vai deixar que elas se fechem quando isso acabar. E que é importante dizer que esses moradores das residências terapêuticas, eles são moradores, né, gente? Então, assim, eles estão no nosso território. E a gente tem uma particularidade desse território, Thiago, assim, que, enfim, acho que a gente não vai poder se estender, mas só para dizer que eu acho que é importante lembrar isso. Que além das nossas residências terapêuticas, nós temos mais 3 residências do IPUB. Que estão no nosso território, que são residências terapêuticas do IPUB. E que sim, gente, residência terapêutica é de responsabilidade de CAPS, não é responsabilidade de hospital psiquiátrico, né? É importante dizer. Então, são essas pessoas que estão hoje nas residências terapêuticas, são pessoas que se estão na residência terapêutica vinculada diretamente ou sob responsabilidade do CAPS ou na residência terapêutica do IPUB, são moradores da Tijuca. Né? Moradores da Tijuca. Qual é o serviço de saúde mental que está sob responsabilidade deste território? CAPS UERJ. Então é pensar a saúde mental para esses moradores da Tijuca. Com as suas particularidades, com as suas singularidades, né? Mas é pensar eles quanto moradores desse território. E pensar as pessoas que trabalham nesses lugares quanto trabalhadores da saúde mental deste território, assim como o cara que trabalha no NASF, na clínica da família. E aí o trabalho ele deixa de ser singular para ser específico. E aí isso é uma grande questão. Né? Então é pensar na singularidade desses sujeitos, sim, quanto sujeitos únicos, mas pensar que tem aí uma linha da saúde mental no viés da atenção psicossocial. Então, pensar eles quanto moradores desse território, acompanhados por um CAPS, né, dentro dos seus limites e possibilidades que um CAPS como o nosso pode ofertar. Assim. Eu queria agradecer de verdade a todo mundo, assim, porque todas as pessoas passaram, de certa forma, aqui pela minha vida, ou pelo CAPS, ou pela, enfim, dizer que a gente segue junto
e que eu continuo pentelhando vocês no WhatsApp, falando, dividindo, compartilhando. É isso. Até terça-feira que vem, às 19. Obrigado. É isso.